O capítulo de hoje nos mostra a trajetória da glória de Yahvé, que saiu do Santo dos Santos, foi para a porta da frente do templo, passou pelo pátio e foi se afastando cada vez mais. Seria esse o fim do relacionamento de Yahvé com o seu povo da aliança? É sobre isso que nós falaremos no nosso encontro de hoje. Uma parte importante desta visão de Ezequiel é a glória de Deus, descrita nos mesmos termos que Ezequiel viu na visão do capítulo 1. Ele viu algo acima dos querubins, cercando o trono de Deus, algo como um céu ou um espaço que ele chama de firmamento, e que ficava acima das cabeças dos querubins, os anjos poderosos associados à presença e ao trono de Deus. Do seu trono, Yahvé deu uma ordem ao homem vestido de linho, o mesmo que colocou uma marca nos poucos fiéis em Jerusalém, como nós vimos no capítulo passado. Deus ordenou que ele passasse entre as rodas até debaixo dos querubins e enchesse as mãos com brasas acesas e as espalhasse sobre a cidade de Jerusalém. Aqui nós vemos que, além de ser julgada por cerco, matança, fome e doença, Jerusalém também seria queimada, e o fogo viria do trono e da glória do próprio Deus. A ênfase no fogo neste capítulo é notável, porque ele antecipa o fogo que destruiu Jerusalém. O homem vestido de linho foi rápido em obedecer à ordem do Senhor enquanto Ezequiel observava. Os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, ou seja, no lado oposto de onde os anjos do julgamento começaram seu trabalho. Então, uma nuvem encheu o átrio interior. Esta era a nuvem de glória, que frequentemente aparece na história bíblica, às vezes chamada de nuvem da glória Shekinah. É difícil definir a glória de Deus. Poderíamos chamá-la de resplendor radiante do caráter e da presença de Deus, aqui representada na forma visível de uma nuvem. A parte triste dessa visão deslumbrante de Ezequiel é que ele foi a única pessoa que viu a glória de Deus. Havia muitas pessoas no templo, mas somente Ezequiel viu a glória de Deus. O resto das pessoas tinha olhos apenas para as imagens, as pinturas e a glória do sol. Na visão de Ezequiel, a glória do Senhor se levantou e mais uma vez parou na entrada do templo. Enquanto esta representação visível da glória de Deus se movia, as asas dos querubins estavam ativas e barulhentas, com um som tão alto e marcante quanto a voz do Deus Todo-Poderoso. Nos versículos 6 a 8, vemos que a carruagem celestial estava chegando com as brasas do julgamento divino para Jerusalém. O cenário estava preparado para a destruição, mas a ira de Deus nunca ultrapassa os limites da ação justa. O homem vestido de linho recebeu o fogo de um querubim, que parecia ter a forma da mão de um homem debaixo da sua asa. E assim ele saiu para cumprir a ordem do Senhor de espalhar brasas de fogo sobre a cidade. No capítulo 1, Ezequiel descreveu as rodas da sua visão com alguns detalhes. As rodas e os querubins representavam o trono-carruagem de Deus. A impressão geral é de atividade e movimento constantes, mostrando que Deus está sempre ocupado no cumprimento dos seus propósitos. Sua palavra é a fonte desse movimento giratório. Sua palavra impulsiona e determina o destino dos homens. O versículo 12 nos diz que o corpo dos querubins era cheio de olhos. A imagem parece bizarra para nós, mas é preciso lembrar que esta é uma experiência visionária e aqui está em vista a onisciência de Deus. Tudo que ele faz neste mundo tem um propósito. A descrição dos querubins é quase a mesma descrição dos querubins encontrada no capítulo 1, sendo que aqui seus rostos são listados como sendo de um querubim, de um homem, de um leão e de uma águia.
Alguns comentaristas explicam a troca do rosto da semelhança de um boi para querubim, alegando que, na realidade, cada rosto era, de fato, o rosto de um querubim. Mas, por alguma razão, Ezequiel escolheu usar a palavra querubim aqui para descrever a face associada ao boi. No entanto, ele afirma no versículo 15 que eram os mesmos seres que ele tinha visto à beira do rio Quebar. Nos versículos 16 e 17, temos a mesma descrição das rodas e sua associação com os querubins, como vimos no capítulo 1. A ideia é que os querubins e as rodas eram perfeitamente coordenados em seus movimentos juntos e estavam tão intimamente conectados que Ezequiel escreveu que o espírito dos seres viventes estava nelas. Depois, a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os judeus pensavam que Deus nunca se afastaria do templo. E, de fato, enquanto o templo era seu e usado como seu, ele nunca se afastou e nem se afastaria. Mas, uma vez que havia sido profanado, Yahvé já o não considerava mais como sua morada. Os querubins eram algo como guardiões ou atendentes dessa representação visível da glória de Deus. Ezequiel notou em sua visão que quando a glória se movia, os querubins também se moviam. Note que a glória de Deus se moveu do Santo dos Santos para a porta da entrada do templo, depois se moveu através do pátio do templo e agora estava no portão leste, na saída, prestes a deixar o templo. A glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo, de modo que foi necessário que ela partisse e que o santuário e o povo fossem julgados. E assim se rompeu a união entre Yahvé e o povo de Israel depois de um convívio de cerca de 700 anos. A palavra final do capítulo é que cada querubim seguia direto para frente, proclamando assim a impossibilidade dos planos de Deus serem frustrados ou sua palavra voltar atrás. A continuação desse assunto você acompanha comigo amanhã, aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.